cá! Sempre contigo. Não é pontual! Mas não faz mal. 9h30 e picos! Nós somos ricos. Música e arte! Desporto e projetos, Feitos no Algarve! sempre em diretos. Vai começar! Fiquem atentos. YouTube e Face! Dentro de momentos. Pá, isso não é assim, mano. É, É sempre a mesma coisa, Ricardo. Sempre a enganar-se, é assim. Estás sempre a enganar. É reló. Estás sempre a enganar. Outra vez. É reló. Afinal, isso é reló. Pô, convido um gajo para tocar e depois esta merda. Boa noite, temos hoje aqui o Nuno Correia. Pá, podia falar aqui muito sobre o currículo dele, mas se calhar nem ia sair daqui hoje. Só dizer que é técnico superior de comunicação e está agora a trabalhar em Faro, mas também já trabalhou com várias campanhas de vários partidos. Nuno, fala-me um bocado sobre o teu percurso. Bom, eu comecei numa juventude partidária. Já tiveste um partido. Já estive num partido. E quando comecei numa juventude partidária, comecei a ganhar gosto também por estas coisas das campanhas, de trabalhar na política. Ora, depois acabei por me licenciar em comunicação e comecei a juntar o útil ao agradável, que é perceber de comunicação e ter já alguma experiência de campanhas. E é nesta junção das coisas que é que começa a trabalhar, pronto, para várias campanhas como consultor, e já perdi a conta daquelas que fiz. E isso é uma coisa que tu gostas? Vieste a fazer isso outra vez ou não te vejo a voltar a esse... Gosto, tenho que admitir que gosto, mas já não faria todas as que já fiz. E isto por uma razão muito simples. Dá-me prazer quando trabalho para alguém que eu vejo que tem capacidades e que realmente pode fazer algo diferente, seja pela freguesia, pela Câmara Municipal, pelo Conselho. Aí dá-me prazer poder ajudar. Mas eu também já apanhei tanta gente que nem para delegado de turma eu queria. Mas que é candidatos mesmo? Candidatos, assim, que não tinham qualquer capacidade e que, pronto, ou porque eram conhecidos ou porque até tinham capacidade económica para se assumirem como candidatos, ou porque simplesmente não havia mais ninguém para os colocar naqueles sítios, e eu praticamente tive que os fazer. E isso hoje eu já não voltava a fazer. Estás a falar dessa parte da criação do programa e tudo mais, não é? Desde o início. Exatamente, porque as pessoas só veem o resultado final. E muitas das vezes, e isto é normal que aconteça, esse resultado final é o trabalho de muitas pessoas. É trabalho de vários grupos que se juntam dentro dos próprios partidos, mas que depois levam uma embalagem que é aquilo que eu normalmente trabalho, essa é essa embalagem. Agora, o que tem acontecido muitas das vezes é que eu sou obrigado a fazer também o resto. Ou seja, a criar os conteúdos e depois criar uma embalagem para eles. Eu às vezes costumo dizer que eles não dizem uma palavra que tenha sido pensada por eles. Pá, isso não é forte demais? Não estás a ser forte demais? Infelizmente não. Isto é uma realidade, é claro que não são todos e a maioria tem capacidades e é um orgulho poder ter trabalhado com eles, mas também existe o resto, e esses têm uma capacidade inata para ir subindo. Porque lá está, é fácil dizer aquilo que os outros lhes dizem para dizer, porque os outros sabem o que é que eles têm que dizer para fazerem boa figura. E esses trabalhos que fizeste foi sempre na mesma zona? Sempre, por exemplo, em Lolé ou sempre em Faro ou em vários sítios? Em vários sítios, não é? No Algarve, Vila Real de Santo António, Faro, Lolé, Lagos, Albufeira, já Conheces bem o nosso Algarve, não é? Portimão também, e fora
também estive no Alentejo, já fiz algumas no Alentejo também. Eu sei que trabalhas também na área dos restaurantes, não é? Restaurantes e bares. E algum apoio? Comunicação? Não, mas são algumas coisas que eu vou fazendo em termos de, especialmente das discotecas, grupos que têm discotecas cá no Algarve, que pedem também a minha colaboração, lá está, quando se anda há muito tempo nesta coisa de organizar eventos, de organizar festivais, de organizar isto e aquilo, acaba-se por ter um conhecimento um bocadinho de tudo e isso é útil para estes grupos que se não precisavam de contratar 2 ou 3 pessoas e eu consigo fazer as 2 ou 3 coisas que eles precisam, seja de comunicação, seja mesmo da parte logística. Eu já tenho esse conhecimento e isso facilita muito o trabalho e, portanto, também é uma área que eu... E onde é que esse trabalho que tu fazes com essas empresas se parece com a parte que tu fazias para a política? Se é que tem alguma parecença? Olha, quer dizer, acaba por se misturar em pequenas coisas. Posso dizer, por exemplo, que já aconteceu um líder político de um partido, portanto, a nível nacional, vir a um destes sítios e ter-me sido pedido para estar presente para ele poder ter um interlocutor que soubesse de política e que pudesse falar com ele. Portanto, ou seja, eu não trabalho à noite nesses sítios, mas pedem-me, os responsáveis, se eu não podia ir dar, lá está, e vou. Mas da mesma maneira que isto acontece com políticos, também já aconteceu com equipas de futebol da primeira divisão, que quiseram ir a espaços para os quais eu colaboro, com os quais eu colaboro, e que foi um pedido, quase em cima da hora, olha, decidiram vir aqui, será que podias vir aqui ajudar, lá está, com as preocupações inerentes a cada uma das funções, né? Porque temos de ter umas preocupações em relação a um político, que quer passar uma imagem, em relação a um jogador de futebol, quer passar outra imagem, ou pelo menos quer que as fotos que saiam não sejam aquelas fotos menos abonatórias, ou as horas a que saíram ou a que entram, e pronto. Mas tu também vais um pouco além da comunicação, não é? Vais Sim. também para a estratégia da coisa. Sim, No sim. caso dos restaurantes e no caso do político Sim. também. Lá está. A estratégia de comunicação é sempre o essencial. Ou seja, nem é chegar ali e começar a dizer, olha, diz isto, diz aquilo e pronto, e as coisas acontecem. Não pode ser assim. Tem que haver uma análise antes, uma análise dos pontos fracos, dos pontos fortes, ver comparativamente com, no caso dos políticos, com os outros candidatos que possam existir. No caso, por exemplo, destas discotecas, destas casas para que eu trabalho, o que é que elas têm para oferecer e o que é que os outros têm para oferecer e aquilo que as pode diferenciar. E depois de trabalhar nessas características, porque lá está, é tudo uma questão de pesar e de ver o posicionamento do mercado para depois enaltecer aquilo que tem de melhor, tentando apagar ou abafar aquilo que é menos positivo, que há sempre, não é? Então agora vou-te fazer aqui uma rasteirazinha. Tendo em conta os candidatos que já estão para o Lolé, o que é que achas da estratégia de um e do outro? Até agora. Bom, olha, eu posso dizer uma coisa. Eu acho que os candidatos que já existem, dos 2 principais partidos, Sim. apesar de... Já temos o Chega em Lolé também. Já temos também. Os 2 principais partidos, para mim, enquanto pessoa que gosta disto e que trabalha na comunicação, são os 2 excelentes candidatos para se trabalhar a comunicação. Porque são completamente o oposto em praticamente tudo. Ou seja, no percurso profissional, na experiência, nos cargos que já ocuparam, portanto, em todo o seu percurso de vida. Ou seja, tanto um como o outro têm potencialidades que podem ser muito bem exploradas em campanha. A questão está em quem é que consegue entrar no campeonato do outro, ou seja, nos adeptos do outro, porque as pessoas, lá está, umas preferem algo novo, algo que pode trazer eventualmente uma nova energia, que até é o dos slogans, ou podem gostar mais de alguém que já tem experiência, e portanto
são dois caminhos completamente distintos, mas que podem ser muito bem explorados porque souber tratar da comunicação. Portanto, seja um ou outro, seriam excelentes desafios. Em relação ao terceiro, e eu falo aqui do terceiro do candidato, que é o candidato do Chega, poderá ter um papel muito importante aqui em Lolé, e não só. Provavelmente nas principais, pelo menos aqui no eixo central, Lolé, Faro e Albufeira, poderá ter um papel muito difícil para seja PSD ou PS. E achas que vai interferir ali alguma coisa? Achas que vai... certezas absolutas nunca há, mas a realidade é que mesmo que não tenha a expressão que já teve noutras eleições o Chega, e os últimos dados mostram que tem vindo a baixar, haverá de certeza uma subida. Mas em Lolé ou no geral? No geral. Haverá uma subida a nível autárquico. Ora, em Lolé, por exemplo, temos um candidato do Chega que já foi eleito, um dos poucos no país, que já foi eleito vereador. Mas tinha sido vereador por outro partido? Não, vereador pelo Chega. Foi eleito, foi dos poucos vereadores eleitos pelo Chega no país. O que significa que já tem algum capital político aqui em Lolé. Ora, se subir muito a votação, poderá colocar-se a possibilidade de, eventualmente, ter 2 vereadores. Ou 3, pronto, mas 2. Isto significa que, em última análise, vamos ter um executivo que não terá a maioria. Sim. E o mesmo se passa em Faro e em Albufeira. Em Albufeira, nas últimas eleições autárquicas, o partido que foi o PSD ganhou, não teve a maioria. Portanto, teve que se coligar com um movimento independente para ter a maioria na Câmara. Albufeira, eu acredito que será provavelmente o sítio onde o Chega vai subir mais, o que irá criar sempre uma maioria da oposição. Yeah. E, portanto, depois Faro é exatamente a mesma questão. Enquanto os partidos, as eleições eram bipolarizadas, as coisas sabia-se ou ganhava um ou ganhava o outro, dependendo do número de vereadores, 4 para um lado, 3 para o outro, aquilo ficava sempre assim dividido. Mas com a entrada deste terceiro jogador, por assim dizer, o mais provável de acontecer é haver uma terceira força que vai fazer com que os executivos estejam em minoria, e isso vai criar muitos problemas para as autarquias no futuro, porque as decisões que têm que passar por as reuniões de Câmara, por aprovação, poderá haver coligações para a direita, para a esquerda, conforme os interesses de cada partido. E isso pode ser muito, muito chato para o futuro destes 3 conselhos, aqui do eixo central. Para estes 3 conselhos estás a prever isso? Estou a prever porque é aqueles que há uma aposta clara do Chega nos candidatos para estes partidos. É preciso ver, por exemplo, a Faro já está anunciado que vai ser o líder da bancada parlamentar, que foi também o cabeça de lista do Chega pelo Algarve. Sim. Ora, aqui em Lolé é o mesmo candidato que já ganhou uma vez e que, portanto, já tem algum capital e é conhecido. Talvez o mais fraco dos candidatos poderá ser, eventualmente, o candidato do Chega, que já está assumido em Albufeira, porque, apesar de ser uma pessoa do Algarve e de Lolé, Rui Cristina já foi presidente do PSD em Lolé. Depois, nas últimas eleições legislativas, decidiu sair do PSD e concorrer pelo Chega em Porto Alegre, e agora assumiu já que é candidato à Câmara de Albufeira. Eu imagino que isto cria um bocado de confusão, ainda mais com as eleições legislativas já marcadas. Achas que a nível autárquico isso faz muito sentido, ou faz algum sentido, por exemplo, o Rui, que é de Lolé, e as pessoas de Albufeira não conhecem, não é? Ou, por exemplo, mesmo esse é o Pedro Pinto, não é? Em Faro? Sim. Ele não é de Faro, não é? Está, não achas que isso faz... a exposição que estas pessoas possam ter a nível da televisão é importante. Okay.
Depois depende também do historial que existe em cada concelho. Por exemplo, em Olé há uma expressão que aqui nem entram Filipes, numa alusão aos reis de Espanha que vieram governar Portugal. Portanto, ou seja, pessoas de fora aqui não têm. Mas, por exemplo, em Faro isso já não é verdade. Já houve vários presidentes de outras terras, nomeadamente de Olhão. Agora até vai um dos candidatos, era presidente de Olhão, já tivemos um candidato que foi presidente da Câmara de Tavira, portanto essa realidade existe. Em termos de Albufeira, apesar dos candidatos serem de lá, mas Albufeira é uma mistura muito grande de pessoas que são de Albufeira, que não são de Albufeira, portanto a projeção que cada um pode ter é mais importante do que a naturalidade das pessoas, e basta pensar que, por exemplo, o Desidério é aqui do Conselho de Olé e foi presidente lá. Tinha essa noção, mas sim, faz sentido. Portanto, mas a projeção, lá está. Quando nós temos, por exemplo, o candidato do Chega a Faro, que aparece constantemente na televisão a falar, isto é direito de antena. Claro. Pode ter uma influência, é claro que sim, mas isto vai criar também um grande problema, especialmente para o Chega. Acho que é o partido que vai sentir, todos vão sentir, mas o Chega acho que vai sentir um bocadinho mais, que é, houve uma espécie de ordem a nível nacional para que os deputados estivessem disponíveis a serem candidatos às autarquias. Ora, houve vários deputados que já assumiram, lá está, Pedro Pinto, por exemplo, e o Rui Cristina, que assumiram que iam ser candidatos a autarquias de Faro e de Albufeira. Ora, estas mesmas pessoas, se querem continuar como deputados, vão ter que ir a votos agora, em maio. Perante esta situação, como é que vão justificar as candidaturas aos dois sítios? É porque uma coisa é ser-se deputado da nação na Assembleia da República e candidata-se, sim senhor, né, pode o fazer, nem precisa suspender o mandato. Se não ganhar, fica vereador da oposição, não há qualquer problema. Mas se ganhar, tem que renunciar a deputado ou não? Se ganhar, tem que renunciar a deputado. Agora, para ir para o terreno, tem que estar agora já no terreno. E o que acontece com estes candidatos é que, sendo candidatos que já assumiram que vão ser candidatos às câmaras, como é que eles agora podem ser cabeças de lista a deputados? Quer dizer, veja-se o exemplo. O Rui Cristina foi candidato por Porto Alegre. Anunciou que é candidato à Câmara de Albufeira. E agora vai ser cabeça de lista por Porto Alegre? Como é que as pessoas... alguém não o vai levar a sério. Sim. E o Pedro Pinho é a mesma coisa. O Pedro Pinho, quer dizer, ele é candidato à Câmara de Faro, é assumido, e agora vai ser o candidato pelo Chega, número 1 pelo Algarve. Portanto, ou seja, o que é que ele quer, afinal de contas, qual é a posição dele? Isto não é só aqui, atenção. Veja-se o caso em Lisboa, que Alexandre Leitão, que é do PS, que já anunciou que não vai ser candidata nas eleições legislativas e que vai assumir a sua candidatura até ao fim pelo PS à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, ou seja, isto acontece em todos os partidos. É claro que num partido que tem 50 deputados e que tem uma orientação de que todos, caso seja necessário, serão candidatos às autarquias, isto torna-se um bocadinho mais difícil de gerir. Mas tu não achas, por exemplo, no caso do Chega, que, por exemplo, quem for votar em Faro nesse candidato é mais porque é mesmo do partido e nunca vai pescar ninguém, porque, por exemplo, se fosse uma pessoa de Faro muito conhecida, não é? Se calhar podia pescar os votos de quem quer votar naquele partido, mais os votos das pessoas que os conhecem, não é? A questão que está é que os partidos têm lidado muito mal com o aparecimento e com o desenvolvimento do Chega. Os partidos e a comunicação social também. A história de tentar colocar fora da discussão, tentar desvalorizar, só tem provocado o efeito contrário.
que é e que os ajuda, porque é um partido populista, um partido de direita, populista, e então isso ajuda-os também a cavalgarem nessa onda de contestação a eles, dizendo, olha lá, o sistema está contra nós e, portanto, nós é que podemos mudar isto. E, portanto, o voto no Chega, que muitas das vezes pode ser pelo próprio candidato, mas também é um voto essencialmente de protesto. E é engraçado ver-se que... Mas achas que ainda é isso? Sim, ainda continua a ser. E veja, essas últimas legislativas são um exemplo claro. O Algarve foi ganho pelo Chega. Se formos ver... Mas achas que vai acontecer outra vez? Não me parece. É assim, os problemas continuam cá. Os problemas continuam cá. Os problemas que levaram as pessoas em protesto a votar no Chega. E veja-se o Alentejo, que passou de ser uma região completamente à esquerda para ter uma data de conselhos onde o Chega foi. Lá está. As extremidades têm esta... Porque lá está, o discurso é populista. E agrada a muitas pessoas. Não significa que seja execuível, mas agrada a muitas pessoas que ouvem. E depois surge como um voto de protesto. Ora, enquanto se mantiver este ónus, esta nuvem de que eles são um partido antissistema, que estão contra isto, as pessoas que se sentem marginalizadas por tudo aquilo que tem vindo a acontecer, vão escolher esses partidos. Esse fenómeno já aconteceu há uns anos atrás com o Bloco de Esquerda e com a subida que teve, que depois acabou por ser estancada, porque tinha um concorrente também muito forte na área, que era o PCP na altura. Agora o Chega não tem concorrente. E, portanto, capitaliza esses votos e foi pescar à esquerda esses votos dos descontentes. E é isto que pode fazer uma grande diferença nas próximas autárquicas. Ou seja, não estou a dizer que eles eventualmente até poderão ganhar algumas autarquias, mas... não sendo essa a situação, vai provocar muitos executivos em minoria. Porque a oposição, seja PSD ou PS, juntamente com o Chega, vão ter sempre mais vereadores do que quem ganhar. Um bocado o espelho do que se passava no governo, não é? Exatamente. Ia-te perguntar também se agora com a descida do Bloco e mesmo o LIVRE, que é recente, que perderam muita expressão agora nas últimas eleições. A nível autárquico, achas que isso vai se verificar? Achas que vai haver alguns partidos desses que nem vai haver candidato, por exemplo, aqui no caso de Lolé? É assim, haver candidatos há sempre. Porque, lá está, por exemplo, o PCP tem o hábito de candidatar pessoas que nem sequer são de cá. Vêm do Barreiro, vêm disto, vêm do oral do PCP, têm esse hábito. Porque todos eles têm militantes cá. Portanto, se quiserem ganhar, ou se quiserem se candidatar, candidatam-se. E depois também há uma coisa que a maioria das pessoas não tem noção, mas que tem a ver com quantos mais candidatos, mais probabilidades de terem subvenções, de ganharem dinheiro e de poderem, portanto, quanto mais puderem apresentar, e o Chega utilizou essa estratégia na primeira vez que foi numas autárquicas, portanto, há sempre essa possibilidade. Depois também há a possibilidade de não haver candidaturas por uma questão tática. E isso já aconteceu em Lolé, por exemplo, o Bloco de Esquerda não se candidatar porque saberia que ia tirar votos ao Partido Socialista, como aconteceu noutros sítios, partidos de direita não se candidatarem porque sabiam que iam tirar ao Partido Social Democrata. Portanto, agora, haver candidatos, ele há sempre. Agora, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP têm vindo a perder força a nível local. O Bloco de Esquerda não tem uma base nacional que seja consistente para dar resultados a nível local. Tem mais votos, sim, nos grandes centros urbanos, e é por aí que normalmente são eleitos os deputados, por exemplo, o que significa que para as autárquicas é muito difícil eles conseguirem capitalizar votos. O PCP, por exemplo, tem uma grande força a nível dos sindicatos, mas essa força já começa a ser contestada, entre aspas, pelo Chega, que também já percebeu que os sindicatos têm força e então foi para os sindicatos mais ligados às forças de segurança, portanto, ao setor da proteção, portanto, de tudo o que diz respeito à organização, à defesa do Estado,
e conseguiram controlar isso, mas também não têm, lá está, a tal expressão local que pode, lá está, as tais listas com pessoas conhecidas continua a ser muito difícil deles arranjarem, porque a vocação deles é nacional e os que elegem são a nível nacional. Aqui em Lolé o livro tem expressão? A expressão existe em todo lado. Vamos lá ver. Há sempre eleitores, mas é mínima. Candidatos, agora aqui em Lolé não... É mínima. Estamos a falar de 100 e tal votos, 200 votos. Portanto, não é nada que quer dizer, há votos que se perdem, há campanhas, eleições, não, por um voto. Em Lolé já aconteceu. No Ameixal foi por um voto. Que uma eleição foi ganha. Portanto, todos os votos contam. Mas lá está, num concelho como o de Lolé, que tem 80 mil, cerca de 80 mil munícipes, pois 100 ou 200 votos era preciso chegar ali. Mas em Lolé estás a falar que tem 80 mil, mas os votantes são para aí quê? 16, entre 16 e 20, não é? Não. São, os votantes andaram na ordem dos 70 mil votantes. Não, mas dos que votam. Sim. É? A ideia é que havia muita abstenção aqui. Não, atenção, dos que votam, ou seja, dos que vão lá colocar, Exato. sim, até menos do que isso. A abstenção é muito elevada. Ora, se pensarmos que o Partido Socialista, se não me engano, andou na ordem dos 10 mil votos, 11 mil votos nas últimas eleições autárquicas, e o Partido Social Democrata teve os piores resultados de sempre na sua história, com 6 mil e poucos votos. Portanto, estamos a ver que os dois principais partidos juntos tiveram 15 mil, 16 mil votos. Portanto, isto é um concelho com tantas pessoas. É triste, mas é a realidade. Estou agora falando um bocadinho aqui, um bocadinho fora do nosso Algarve, pouco, não se pode falar muito do geral, mas o que é que achas agora desta bronca agora? O governo vai cair, o que é que isso vai interferir aqui nas autárquicas? Quem é que tu achas que sai melhor disto? Portanto, o governo já caiu, portanto, as eleições estão marcadas. Agora exatamente. O que vai acontecer é que isto é uma espada de dois bicos, por assim dizer. Uma faca de dois gumes. Exato. Que pode acontecer uma de duas coisas. Ou o Montenegro realmente consegue ganhar de novo, e nesse caso vamos ter muitos problemas para o lado do Partido Socialista, porque o Pedro Nuno Santos, depois de perder 2 eleições, vai claramente estar em xeque dentro do próprio partido. E é interessante ver que já hoje, nas várias declarações que algumas figuras importantes do Partido Socialista têm feito, já se mostram algumas divergências. O caso mais notado é do próprio Fernando Medina, que apesar de ter votado contra a moção de confiança que a AD apresentou, fez questão de apresentar uma declaração de voto por não concordar que se tivesse feito cair o governo. Isto é, claro, já um posicionamento pós-eleições. Por outro lado, temos que, se o PS ganhar as eleições, o Pedro Nuno Santos ganhar as eleições, vai-se lhe meter outro problema, é que não tem maioria de esquerda na Assembleia da República. Ou seja... Vai voltar tudo à mesma coisa, não é? Quer dizer, se o PSD ganhar, há sempre esta questão de que o próximo líder do PS vai ter que jogar mais com o PSD. Portanto, ou seja, não vai ter tanta a possibilidade de fazer coligações com outros partidos para eventualmente viabilizar ou não viabilizar. Portanto, a única coisa que afastaria, e acho que está muito longe de poder acontecer, seria uma vitória esmagadora de algum dos partidos. Não me parece que isso vá acontecer. PSD e PS vão andar muito juntos. O Chega vai descer, mas vai se manter como a terceira força. O Chega vai descer porque, pronto, os acontecimentos nos últimos tempos têm sido em cada dupla e isso cria moça. Portanto, eu vejo muita ingovernabilidade nos próximos tempos a nível nacional e a nível local. E o que é que tu, a nível tu achas que o Chega vai estar agora com 50 deputados, né? Achas que vai perder muitos deputados?
Vai perder Faz a alguns. diferença também. Vai perder alguns. Vai. É assim, criminosos há em todos os partidos. Da mesma maneira que há bons profissionais e más profissionais em todas as profissões. E o que se passa com o Chega é que, lá está, a comunicação social também está a ir à procura de tudo e mais alguma coisa relacionado com os candidatos do Chega. Podia fazer o mesmo exercício em relação aos candidatos do PSD e os do PS e de certeza que iria encontrar muitos casos. Mas a verdade é que os últimos que têm aparecido, alguns com maior ou menor gravidade, têm sido todos ligados ao Chega. Portanto, o Chega, é claro que isso vai se refletir, porque está muito fresco. Está muito fresco na cabeça das pessoas. Portanto, eu acho que a tendência será para descer. Não o suficiente para deixar de ser a terceira força mais votada. Talvez o partido que possa ter a maior subida será a Iniciativa Liberal, porque tem mantido neste jogo político a maior consistência, ou seja, não tem variado muito as suas posições e tem sido consistente e coerente nas propostas e na forma como vota. Os outros partidos já vimos a votar a favor, contra, a aprovar uma coisa que anteriormente tinham chumbado, portanto, há muito taticismo. Achas que a iniciativa liberal vai subir o suficiente para poder, por exemplo, se o PSD ganhar com a mesma margem? Não acredito que seja o suficiente. Lá está. Pensando que poderá chegar a uns 8, 9%, e era uma coisa já muito positiva para a própria Iniciativa Liberal, se mantermos aquilo que as sondagens vêm dizendo e os resultados das últimas eleições, o problema seria sempre o mesmo, é que vai estar lá o Chega e o Chega vai fazer pender juntamente com o restante da oposição para um lado ou para o outro. Muito bem, e o que é que achas como é que vai ser agora? As eleições vão ser agora durante 2 meses, não é? Em maio, sim. Os próximos 2 meses. O que é que isso vai interferir, por exemplo, aqui na campanha de Lolé, por exemplo? De Lolé e de Faro e das outras autarquias? Em primeiro lugar, esta questão dos candidatos que são um sítio e que são outro. Acho que essa vai ser a grande interferência. Depois, tem interferências que eu espero que não se... Tu achas que eles vão abrandar a campanha autárquica? Não. E depois já atacam depois? Não. É assim, qualquer que seja o candidato que seja candidato novo, ou seja, que se apresenta às eleições, tem que ir para o terreno agora. Não pode esperar por junho para ir para o terreno. E esse é que é o problema. Claro. Portanto, tem que estar já no terreno. Portanto, depois vai estar tudo no terreno ao mesmo tempo, não é? Sim, mas lá está. As campanhas são diferentes. O problema é que, como é que tu explicas estares em campanha para ser presidente de Câmara e estares em campanha para ser deputado? Sim, vai ser no caso nesses casos que estás a falar, sim. Aqui no caso de Lolé não temos nenhum caso desses, não é? Julgo que não. Julgo que não, mas lá está. Também a maio é que vamos saber quais são os candidatos, mas acredito que nenhum dos candidatos, pelo menos por agora, tenha essas ambições de ser também um dia mais tarde, eventualmente, até podem ter, mas neste momento acho que estão os dois bastante focados em serem presidentes da autarquia, até porque, vamos lá ver, é a maior autarquia do Algarve e em termos absolutos de orçamento está entre as 5 maiores do país, que as pessoas não têm noção disto, mas isto é uma enormidade, estamos a falar de 250 milhões mais coisa, menos coisa, de orçamento, que só fica abaixo de Lisboa, Porto, Gaia, Oeiras e... Agora que falas nessa parte dos deputados, eu vi para aí umas notícias, ou li para aí umas notícias que o Gustavo Noto podia ser candidato. Ele também é deputado, não é? Exato. Isso é verdade? Ou foi, olha, isso por acaso é uma situação engraçada que eu estou à espera para ver o que é que vai acontecer. O Partido Socialista apresenta em Faro um candidato forte. À semelhança do que aconteceu há anos atrás com o engenheiro Macário Correia, quando veio de algum trabalho realizado em Tavira, e agora apresentam um candidato com trabalho feito em Olhão. De facto, o Cristóvão Norte, como o Macário Correia, são dois candidatos que seriam fortíssimos em Faro. E
das publicações que têm feito nas redes sociais, assumem-se como candidatos. Não se assumem é que Oficialmente? a que cargo é que são ok. candidatos. Ok. Portanto, eu acho que isto é uma coisa muito engraçada de se ver o que é que vai acontecer. Porque, lá está, se já tivessem assumido, e eu não sei, atenção, o que é que cada um deles vai assumir, podia ser um problema. Imaginando-se que o Cristóvão Norte já se tinha assumido como candidato à Câmara. Sim. Como ele foi o número 2 pelo Algarve, atrás do Miguel Pinto Luz, que agora é Ministro das Infraestruturas. Ora, como é que ele justificaria ir agora anunciar-se como candidato e ir para as eleições ou para a campanha para deputado em maio? Portanto, Yeah. mas como ainda nenhum deles disse, ainda ficamos na dúvida se será o Macário Correia ou se será o Cristóvão Norte o candidato à Câmara. E se calhar agora eles só vão anunciar, por exemplo, se no caso for o Cristóvão, se calhar só vai anunciar depois de maio, mas isso é um bocado arriscado, se calhar não. Pois, lá está, estas são as dificuldades que as autárquicas vão colocar em muitos sítios. Atenção, não é só aqui. Eu acho que a única coisa que funcionou bem aqui foi o facto deles não terem assumido o que é que eram candidatos quando quando isso começou a ser falado. O que lhes dá alguma manobra para eventualmente mudarem alguma coisa que já tivesse decidida. Ou não, atenção, ou não, mas de facto, lá está, é o tal problema, quer dizer, então és candidato e agora vais ser deputado, isto não faz sentido. É muito difícil que as pessoas aceitem isto, porque as pessoas, o povo não, o povo é burro, o povo nem é burro. Agora, o povo vê estas coisas e percebe, e perante uma campanha que é local, que tem um interesse local, estão atentos. E perante uma campanha nacional, vão estar também atentos quando os nomes são os mesmos. E aí não vão, eu acho que eu pelo menos não iria perdoar se o meu candidato, aquele que eu tivesse escolhido para uma autarquia, agora fosse candidato a deputado. Eu perguntaria, então afinal de contas, qual é a prioridade, o que é realmente importante? Isto é só um fé de ver ou é só para fazer jeito a alguém? Não sei. Então, desculpa lá a minha ignorância, se me puderes elucidar. Estou imaginando, por exemplo, que um candidato desses, por exemplo, vamos imaginar um exemplo que é o Cristóvão que ganha a Câmara e que vai para a Câmara. Depois a Assembleia fica com menos um deputado, é isso? Não. Ou é substituído por alguém? Para isso ele teria que ser também candidato a deputado, não é? Sim, se fosse. Porque na altura já nasceu. nasceu. Não, o que acontece é que sobe, ser deputado não é incompatível com ser vereador na oposição. Não pode ser. É incompatível com ser presidente ou não? É incompatível com ser presidente ou vereador com pelouro. Portanto, ou seja, as duas coisas. O que lá está, no caso do Chega, as coisas eram facilitadas porque todos os deputados podiam ser candidatos. Sim, claro. Que, não indo ganhar as eleições, iriam se manter no cargo de deputados, mas iriam ser vereadores na oposição nos vários municípios. Agora, as coisas... Mas no caso, imagina, o que estás a falar do Chega e bem, imagina que o Pedro Pinto, não é? O Pedro Sim. Pinho, ganhava a Câmara. Sim. Depois, alguém tinha que o substituir como deputado. Lá está. Ele ganhar a Câmara é em outubro. Sim. É em outubro. Pois, é em outubro. Portanto, se ele fosse eleito agora deputado em maio Exato. e em outubro fosse eleito presidente de Câmara, o próximo da lista no Algarve é que iria substituir ele enquanto deputado na Assembleia da República. Já estava a ver que depois ia um substituto que não tinha sido votado para isso. Não, é sempre o próximo da lista daquele distrito. Daquele distrito. Porque também há aí uma coisa que convém esclarecer, que as pessoas, isto não é exatamente em relação a isto, mas é bom que as pessoas percebam isto, porque a maioria das pessoas não tem esta noção. As pessoas não votam para um primeiro-ministro. As pessoas votam para o deputado do seu distrito. Sim. Que são coisas completamente diferentes. Porquê? Porque depois o que elege o primeiro-ministro é uma maioria parlamentar, ou seja, a maioria dos deputados é que elege um primeiro-ministro. Portanto, o partido mais votado pode, em teoria, nem sequer indicar para primeiro-ministro o líder do partido. Sim, claro. Pode indicar outra pessoa qualquer.
À partida, não é? Mas lá está, à partida é aquilo que nós no subconsciente acreditamos. Por isso é que se vê muitas das vezes, lá está, virem pessoas de fora serem candidatas pelas diversas regiões, porque as pessoas quando vão votar estão a pensar, mal, erradamente, estão a pensar no candidato a primeiro-ministro, não estão a pensar no deputado que as vai representar. Sim. E, portanto, ser de cá ou ser de outro sítio, para elas não lhes faz muita diferença. Apesar de eu achar que deveria, porque ter uma pessoa que não é do Algarve, que não conhece o Algarve, que não tem qualquer ligação, seja profissional, seja de vida, seja do que for, com o Algarve, pois de certeza absoluta que não irá defender os interesses do Algarve tão acerrimamente e com aquela ser marafado do algarvio que é necessário também, porque apesar de sermos uma região que contribui muito para a riqueza nacional, a verdade é que a nossa representatividade é ínfima na Assembleia da República e, por muita vontade que os deputados do Algarve tenham, mesmo que todos se juntassem dos partidos todos, não serve para nada. Então tu queres pá, és batido disso e já vi que os próximos meses vão ser aí bons para ti, estás em pulgas. Qual é que é o deputado, não interessa o partido, o que tu achas que é mais marafado aqui do Algarve? Qual é que tu achas que é o que puxa aqui mais para nós? Pela visibilidade que tem, claramente o Cristóvão Norte. Achas que é sim, claramente. Nem sempre foi ele o mais, mas lá está, ele tem uma grande capacidade oratória. Eu tive o prazer, eu tenho o prazer de o conhecer pessoalmente e sei que é uma pessoa com uma formação extraordinária e com uma grande capacidade oratória e tem mantido coerência nas suas posições. Ao longo dos vários anos. Isto não significa que os outros deputados não façam também o seu trabalho. E é preciso também falar isto às pessoas, porque as pessoas pensam nos deputados como aquelas pessoas que falam no palanque de vez em quando e que diz ali umas coisas e manda umas bocas e tal. E o trabalho dos deputados é muito, mas muito mais do que isso. E esse trabalho não é visível. Ou devia de ser. E esse trabalho não é visível. É passado em comissões parlamentares, em grupos de trabalho, no terreno. Portanto, esse trabalho não se vê. Agora, se me disseres em termos de exposição, em termos de tomadas de posição pública, claramente que o Cristóvão é aquele que tem sido o mais ativo e o mais visível. Muito bem. Então, espera aí. A gente já falou aqui muito de política e se calhar acho que vamos falar aqui mais agora quando começarem, que tu estás em pulgas aí, para isso tudo que vem aí. Vamos fazer se calhar mais uns bocadinhos destes mais para a frente. Mas agora eu queria que já falta só para aí 20 minutinhos para a gente acabar, que me falasses um bocadinho. Eu sei que tu escreves também para o Sul Informação. Neste momento para a Voz do Algarve, para a Voz do Olé. Mas não era para o Sul Informação também? Não, o Sul Informação é online só. Sim, eu escrevo para todos. Pronto, estou a dizer, ok, estou a dizer jornal, desculpa, online, pronto. Escreves para todos? Eu só tenho visto esses dois. Mas... Não, mas lá está, é que isto não é fácil hoje em dia publicar. A verdade é que hoje em dia a comunicação social no Algarve praticamente não existe. Pá, aqui há 20 anos atrás tu tinhas 5, 6 jornais que tinham saída e que falam, mas foram acabando. E aqueles que não acabaram juntaram-se a jornais nacionais, que é o caso do Postal, do Algarve, que sai com o Expresso, dentro do Expresso, e tens a Voz do Olé, que sobrevive porque tem uma vasta lista de assinantes e basicamente sobrevive com esses assinantes, mas a realidade é que o Barlavento desapareceu, a Região Sul desapareceu, quer dizer, desapareceu fisicamente, está online. Porquê? Menos custos. Como eu sou do Olé e o meu interesse é apresentar ideias para o Olé, escolhi a Voz do Olé para escrever. Tanto, às vezes mando para outros artigos, para outros jornais, normalmente digitais, como o Postal e tal, mas não é o meu. Sim, não tu procuro. gostas do papel. Não, a questão não é gostar do papel, a questão é o público para que eu me dirigir, que as ideias que apresento são para o Conselho do Olé. Portanto, quero ver se estimulo. É a minha participação cívica. Sim, mas tu não achas que no online se calhar também tinhas acesso? Eu, por exemplo, eu tenho visto o que tens escrito mais no online. Sim, eu sim. não ando aí nos cafés em Lolé, não. Sim, mas lá está, o online tem sempre essa vantagem de poder chegar. Sim,
E olha, e aí está uma boa situação para se falar, porque é que o Chega tem tanta adesão, porque o Chega sabe utilizar as redes sociais como ninguém. Achas que melhor Especialmente que os completamente, está a milhas de distância. Da mesma forma que o Bloco, quando chegou, quando apareceu, também foi assim uma lufada de ar fresco no que diz respeito à comunicação e à forma de comunicar, portanto, muito radical, muito impactante, preto, vermelho, são cores que chamam muito a atenção. O Chega assume-se pelas redes sociais, com constantes intervenções no TikTok, no Instagram e nessas coisas todas. Ora, eu... tendo um número considerável de seguidores nas redes sociais, pois é claro que qualquer coisa, mesmo que eu escreva para um jornal físico, depois faço questão de o partilhar a nível digital, e aí sim o alcance é tremendo. Claro. Mas, como eu disse, isto eu sou do Olé, apesar de não estar a trabalhar do Olé, portanto, isto é a minha terra, gosto muito do Olé, claro. Sou um bairrista assumido. Isso dá para perceber. Sim, sou aí na hipótese, e gostava de poder contribuir civicamente com ideias, e foi isso que eu comecei a fazer, apresentar ideias para que os partidos tomem. É para vocês, está na praça pública, portanto vejam as ideias, discutam-nas, vejam se têm interesse, coloquem nos vossos programas, se acharem que isso pode ser útil, tudo bem, eu não cobro custos de originalidade, nem custos de criação, não cobro nada, eu quero que as pessoas possam discutir, porque eu apresento estas coisas com base na minha experiência, porque... Eu sou um jovem de espírito, né? Já tenho 49 anos, mas sou um jovem de espírito, mas já passei por muitas áreas de ação. Eu já fui instrutor de processos de contraordenação. Ou seja, tudo o que é licenciamentos, tudo o que é urbanismo, portanto, eu já tive que lidar com isso. Portanto, tenho conhecimento da matéria, não sou um especialista, não é isso que eu estou a dizer, mas tenho conhecimento porque tive que lidar com processos de urbanismo, portanto, tenho algum conhecimento sobre isso. Trabalho na área do turismo, portanto, é normal que tenha muito conhecimento e, especialmente, vejo muitas coisas de fora. Por causa das feiras internacionais, por causa daquilo que é feito de bom noutros sítios e, portanto, também tenho alguma sensibilidade para essa área. Eu já estive na divisão de educação da Câmara de Olé. Portanto, quando as pessoas... escreveu sobre a educação. Pois, lá está. Eu já estive também na divisão de educação, já lá estive lá há alguns anos e, portanto, também tomei conhecimento dessa realidade, organizei coisas relacionadas com a educação, portanto também tenho essa sensibilidade. Devo dizer que no que diz respeito à educação, e um último artigo que eu escrevi sobre a questão da segurança, fui alertado por algumas pessoas que me deram, que me falaram sobre os problemas existentes, alguns que eu fiquei, lá está, e depois fui fazer a minha pesquisa e fui informar-me e ver qual era mesmo a realidade e fiquei um bocadinho assustado com a realidade das escolas no concelho e por isso achei, não, eu tenho que escrever sobre isto, mas lá está, eu não sou omnipresente, nem pouco mais ou menos, nem sei tudo o que acontece. Portanto, muitas destas coisas, há pessoas que falam, devias-te falar sobre isto, porque isto realmente é importante e dão-me algumas, não só aquilo de mal que se está a passar, como eu penso sempre sugestões para resolver. Porque, lá está, identificar os males, somos todos capazes. Qualquer um sabe ver o que é que está mal ou o que é que está bem. A questão é a seguir. É apresentar propostas. E é isso que eu tenho feito nos artigos que tenho escrito. É apresentar propostas viáveis que possam ser concretizadas. E, portanto, é um exercício de cidadania que eu tento levar por prazer. Portanto, há muita coisa que eu faço a nível profissional para ganhar dinheiro. Todos temos que ganhar dinheiro, mas depois dou-me ao luxo, por assim dizer, de poder, nas redes sociais, trabalhar, brincar, muitas das vezes, com aquilo que faço e com os seguidores que tenho, e depois poder também participar civicamente na vida da minha cidade e do meu concelho. E eu estava já a falar que a base que tu escreves é para a Voz de Lolé. Esse jornal... há quanto tempo é que esse jornal já está? É semanal ou mensal? É quinzenal, e é o jornal mais antigo do Algarve.
Tanto, eu não sei precisar exatamente quantos anos tem, mas terá já mais de 80 anos de existência, portanto mais de 80 anos de certeza absoluta. Eu lembro-me de quando estava a fazer o meu a minha tese da licenciatura, ter ido a 1975 e os registros que havia da época oficiais, tanto, eram da Voz de Lolé. Portanto, é um jornal que diz muito aos loletanos e por isso também um jornal que eu achei, não, este é que faz sentido, porque ainda é aquele jornal que as pessoas vão aos cafés e está na mesa dos cafés na cidade de Lolé, e isto cria uma proximidade que eu acho que faz falta. Por acaso temos que convidar essa malta para vir cá falar connosco. Olha, seriam de certeza, até porque, lá está, a Voz de Lolé, para além de provavelmente do maior acervo em termos de arquivo que existe no Algarve, porque de facto já são muitos anos, já teve o outro dono. Atualmente é a Nathalie Graça, que se tornou diretora há uns quantos anos e tem feito um trabalho difícil. Porque lá está, a sobrevivência da imprensa local, regional, é cada vez mais difícil e, lá está, durante muitos anos dependeu exclusivamente das câmaras municipais. Ora, quando se depende de uma identidade, é difícil manter a idoneidade, ou pelo menos ser capaz de não se influenciar pelas pressões que possam existir. Claro. E, portanto, aqueles que conseguem sobreviver sem os apoios municipais, sem a publicidade institucional, tem que se dar um mérito muito grande, porque custa muito a manter. Não sei, temos aqui 10 minutinhos, não sei se queres deixar aí um cheirinho duas ou três ideias que tu escreveste para o jornal e que tu achas que sejam importantes aqui para o nosso concelho. Olha, só para terminarmos em grande, para deixar um cheirinho para o que vamos fazer aí no futuro. Olha, há duas ideias que eu acho que podiam ser realmente diferenciadoras e que podiam fazer a diferença em termos de a médio e longo prazo no concelho de Lolé. Uma tem a ver com o turismo religioso. A Câmara faz algumas coisas, muito poucas, mas pronto, faz algumas coisas. Mas quando nós temos aquela que é a segunda maior celebração religiosa no país, a seguir a Fátima, é a segunda maior, não se compreende como é que esta vertente, e lá está, aqui não estou a colocar em causa crenças, nem estou a falar numa perspectiva de economia do concelho. Não se compreende como é que isto não é potencializado. Como é que não existe, lá está, um dos artigos que eu escrevi, como é que não existe um museu dedicado à Nossa Senhora da Piedade? Como é que não existe um roteiro das igrejas em Lolé? Acho que a maioria das pessoas nem tem noção da quantidade de igrejas que existem na cidade de Lolé. Quantas? São cerca de 14. Queres dizer 40? 14 igrejas, se calhar as pessoas conhecem 7. Estás a falar só cidade, não é? Só cidade. Sim, porque fora da cidade temos algumas igrejas que são, a igreja de São Lourenço, por exemplo, em Almacil, que é reconhecida por todo lado. E tens uma nova em Almacil agora? Exatamente. Portanto, ou seja, a maioria das pessoas nem sabe que em Alto existem 2 igrejas grandes, ou que em Almacil, lá está, tem também uma igreja grande. Olha, existe uma igreja em Vila Moura. As pessoas ficam em Vila Moura, mas onde? Não, ela está lá. Portanto, ou seja, existem várias igrejas e faz parte, pelo menos na minha perspectiva, faz parte do trabalho da Câmara potencializar este tipo de economia, porque cada vez mais o turismo religioso é uma realidade em vários países. E no meu artigo eu escrevo, investiguei antes, tanto de poder, só para se ter uma noção, entre Portugal e Espanha, cidades, vilas
cuja padroeira, ou seja, cuja devoção à Nossa Senhora da Piedade é a principal, portanto, a devoção é à Nossa Senhora da Piedade, estamos a falar de potenciais visitantes de 4,5 milhões de pessoas. E estamos só a falar de Portugal e Espanha. Portanto, não estamos a falar de França, de Itália, não estamos a falar da América do Sul, não estamos a falar nada disto. E isto depois multiplica-se, porque lá está, se começarmos a ter mais turismo religioso, vamos ter toda uma economia de artesanato, lá está, a empreita que se está a perder em Lolé, a olaria que também está a perder todas essas artes tradicionais, vão ser maximizadas, porque se pode trabalhar a pensar nos souvenirs, nas lembranças relacionadas com a Nossa Senhora da Piedade, que depois cria toda uma nova economia, para além das pessoas que vêm para cá visitar, que vão gastar nos restaurantes, que vão ficar nos hotéis. Lá está, os hotéis era a outra questão que eu ia falar. A questão dos hotéis, pronto, que é necessária, e essa, aproveito já a dica que eu próprio me dei para falar nisso, porque foi um dos artigos que eu também escrevi e tem a ver com a realidade da oferta turística aqui em Lolé. Nós temos um concelho que é um concelho de turismo, por excelência, mas que o turismo só funciona de 125 para baixo. Basta pensar que existem, e estamos a falar de hotéis, empreendimentos turísticos, não estou a falar de alojamento local, estou a falar de hotéis. No concelho de Lolé há uma oferta de cerca de 20 mil camas turísticas. 20 mil camas turísticas no concelho de Lolé. Dessas camas turísticas, de 20 mil, eu digo este número para as pessoas perceberem a noção disto. Dessas 20 mil, estão em Lolé 145 camas. Ou seja, 0,80%. Mas tens hotéis em Lolé também, não? Tens 2 hotéis de 3 estrelas, que juntos têm 145 camas turísticas. Ora, quando nós temos uma noite branca, quando nós temos um festival MED, quando nós temos, lá está, a Nossa Senhora da Piedade, que é um dia, a pessoa vem e vai. Porque temos um carnaval, temos alguns eventos que até podem ser potencializados. Eu pergunto, as pessoas vêm cá e ficam aonde? Não vão ficar aqui. Mas sabes que um hotel não se faz de um dia para o outro. Não, um hotel não faz, mas parte também, como aconteceu em Faro, e lá está, eu falo estas coisas porque já tive experiência nesta área. Em Faro, e Olhão também, um bocado. Exatamente, Olhão foi tudo de iniciativa privada, mas em Faro houve ali uma conjugação de interesses, ou seja, a autarquia percebeu que havia a necessidade de aumentar a qualidade da oferta turística e decidiu, sim senhor, queremos isto para aqui, e foi à procura de investidores. Ora, a Câmara de Lolé, com a capacidade que tem, é fazer exatamente o mesmo, é decidir, nós queremos aumentar a oferta turística, podemos definir este sítio, aquele sítio e outro sítio, e vamos à procura dos investidores que queiram fazer aquilo que nós achamos que é preciso. Porque aquilo que tem acontecido até hoje, e isso é um problema pelo Algarve todo, mas aqui é mais evidente, é que os grandes investidores, os grandes empreendimentos, decidem onde é que querem fazer e fazem, ponto final. Ora, temos que inverter isso. Ou temos um concelho a 2 velocidades, que é abaixo da 125 e acima. Não é possível que em Lolé não existam um hotel de 5 estrelas, um hotel de charme, que é aquilo que eu defendo para o Lolé, até pela volumetria da cidade. Portanto, acho que ficaria completamente desfasado ter aqui um hotel como aqueles que existem em Albufeira ou em Vila Moura. Portanto, não faz sentido. Mas agora um hotel de 30 a 60, 70 quartos, podia facilmente ser como o Testoi, não é? Exatamente, por exemplo. Ou seja, recuperar casas antigas, recuperar imóveis antigos, imóveis que são grandes, que não há capacidade para uma pessoa comprar para ir viver, não há, e que podiam ser utilizados para um investidor obter retorno
fazendo obras nesses sítios e depois transformando-os nestes hotéis de charme, estes hotéis boutique, por assim dizer, que têm ainda uma outra vantagem, é que são hotéis que valorizam muito os recursos endógenos, ou seja, os recursos que são da própria localidade, da própria zona, ou seja, a comida que é aqui, o mercado, o peixe que é do nosso mercado, a alfarroba que é da nossa serra, portanto, ou seja, até a própria decoração tem toda a ver com a cortiça, tem a ver com tudo o que é nosso, ou seja, porque é uma experiência diferenciada. Portanto, eles não estão quem vem para estes hotéis não está à procura de ir apanhar banhos de sol na piscina. Está à procura é de ter uma experiência única num ambiente de qualidade. E só para terminar este assunto, posso dizer que eu identifiquei pelo menos 3 ou 4 sítios aqui em Lolé que seriam excelentes. Excelentes. Então diz-me lá aí 2. Eu posso dizer, por exemplo, o convento de Santo António à saída de Está Lolé. o Lolé Criativo, não é? Não, esse é de Santana. É o antigo Palácio dos Espanhóis. Estou a falar à saída de Lolé para Boliquem. Está do lado direito, foi recuperado. São feitas ali algumas exposições de tempos a tempos, mas lá está, é um clássico exemplo, porque até tem uma área muito grande à volta, onde se podia, mantendo a fachada, mantendo a estrutura, criar um hotel de charme aí. Outro, por exemplo, seria... E não tens nenhum sítio mais central? Tenho. É o que vais dizer agora? Exato, quer dizer, a antiga cooperativa Loltana, fica no Largo da Graça, junto ao Portal da Graça, que temos um edifício gigante. Isso é ao pé do hospital, não é? Exatamente, é nesse largo. Ou seja, temos um edifício que ocupa de uma ponta à outra do largo, com o resto de chão e primeiro andar, que está completamente abandonado há anos. Para ser honesto, não sei quem é o proprietário. Não, parece que poderá eventualmente já ser de algum privado, mas foi onde funcionou a cooperativa Loltana, durante muitos anos foi a sede do Loltano e agora está... Pronto, não está a ser utilizado. Mas olha, temos as antigas instalações do INMAF, por exemplo, no convento, na cerca do convento. Portanto, ou seja, não faz sentido ter as divisões da Câmara, serviços da Câmara dentro de um convento, quando aquilo podia ser transformado numa pousada. Portanto, ou seja, criar condições para que as pessoas venham cá. Há câmaras onde já têm os serviços fora do centro, que é para também não estar gente para ir o centro com... Exatamente, e muito menos em edifícios históricos que podiam ter outro, contribuir para a economia da cidade. É neste sentido que eu tento apresentar, não só identificar os problemas, mas apresentar algumas propostas concretas e dizendo, não, está este sítio, está aquele, está o outro. Ou seja, aproveitem. Bom, olha, Nuno, já terminamos, vamos acabar com isto, assina lá aí a nossa mesa. Eu faço só aqui uma provocação para acabarmos, quando é que te candidatas a Presidente da Câmara de Lolé? Não está minimamente nas minhas intenções. Eu decidi isso há muitos anos, mas olha, eu vou-te explicar porquê. Uma razão muito simples. Rápido. As pessoas confundem a irreverência com a irresponsabilidade. E eu sou irreverente, mas nunca na minha vida fui irresponsável. Mas as pessoas continuam a achar que é a mesma coisa. Muito bem respondido. Está feito. Podes assinar aí num buraquinho qualquer.